você está iniciando esse processo de igreja em célula, processo de transição, realmente é uma literatura muito bacana de se ter. Tá? Eu tenho um livro Marcas de um Cristianismo Autêntico, do pastor Marcelo Santos. Não é porque é meu pastor não, mas o livro é muito bom mesmo. Eu recomendo fortemente. Nós usamos ele, inclusive, por um período como tema de roteiro de PG. Né? Usamos ele como PG também, para os PGs. Né? Criamos roteiros para PG através desse livro. Tem o livro Transição, do pastor Wagner, que é de onde, inclusive, eu extraí muito do que nós vamos conversar hoje. Esse foi um livro que me deu essa base, eu já tinha lido no passado, reli para poder preparar novamente um conteúdo aqui para falar com vocês. Realmente é um livro muito bacana, eu recomendo. Você que está nesse processo de transição vai te dar um norte bem legal. O livro Multiplicação, ele já é um livro mais encorpado também, vai falar do processo de transição, vai falar sobre essa iniciação em pequenos grupos, do pastor Roberto Botrel. Ele é um calhamaço de folhas, né, muito maior, mas é realmente um conteúdo muito bacana que vale a pena a leitura. Tem 8 Hábitos de um Líder Eficaz, do Dave Earley, também um livro muito bom, que vale a pena, recomendo a leitura. E por fim, Cristão Contagiante, de Bill Hybels, que vai te dar esse despertar de como ser um cristão que influencia pessoas, como ser um cristão que chama a atenção de pessoas de uma maneira positiva, como ser um cristão que representa Cristo de fato aqui na Terra. É um livro muito legal, uma leitura muito gostosa de se fazer, recomendo fortemente. Inclusive tem um dos cursos do nosso Centro de Formação Cristã, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que utiliza-se desse tema e do livro para instruir, para ajudar os nossos membros aí. Muito bom. E aí a leitura é obrigatória, né? A Bíblia Sagrada. Essa não é uma leitura recomendada não, essa para o cristão, para o líder, é uma leitura obrigatória. Isso nós temos que fazer, temos que ter um contato com a Palavra de Deus diuturnamente, né? Sem dúvida nenhuma, isso é o que vai nos despertar, é a Palavra de Deus que vai nos instruir, que vai nos guiar pelo caminho. Então, já que é uma leitura obrigatória, vamos começar essa leitura. Queria que alguém abrisse, é uma leitura ligeiramente extensa, mas é uma leitura muito bacana de se fazer, que é Êxodo, capítulo 13, verso 1 a 4. Uma pessoa vai ler essa leitura inteira, por favor, tá? Deixa na agulha. A segunda pessoa, por gentileza, abre em Números 21, do 4 ao 5. Números 21, do 4 ao 5. E a terceira pessoa vai abrir Deuteronômio 34, do 7 ao 12. Eu gosto de falar com meu filho que é doutor anônimo, é o único doutor na Bíblia que ninguém sabe o nome, doutor anônimo. Piadinha interna de casa, ninguém viu, porque era mesmo, não é uma piada boa, mas para ver se quebrava um pouquinho o gelo. Êxodo 3, capítulo 3, verso 1 ao 14, Números 21, 4 ao 5, e Deuteronômio 34, 7 ao 12. Quem achou Êxodo, por favor, pode ler. Em alto e bom som para todos ouvirem. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e retirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus,
dos Heveus e dos Jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão cultos a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. Amém. Amém. Essa é uma leitura muito bonita, muito bacana. Se você parar para analisar para os pregadores de plantão, para os grandes teólogos, vão fazer uma exegese muito bacana desse texto. Mas a gente consegue perceber com uma palavra o que Deus está fazendo com Moisés, o que Moisés está passando naquele momento. E eu queria que vocês descrevessem que palavra é essa, o que vocês percebem nesse texto inteiro que foi lido com uma única palavra, o que Moisés recebeu do Senhor. Confiança. O que mais? Segurança. Chamado. Opa, Chamado. Chamado. Isso foi escolhido, né? Foi um momento que Deus chamou Moisés. Chamado. Foi um momento que Deus escolheu Moisés para uma função específica, para um trabalho específico, que era de transicionar o povo judeu até uma terra onde ele escolhera o povo. Então, se com uma única palavra eu conseguir resumir esse texto todo, eu posso falar chamado ou despertamento, como vocês queiram usar, não importa. Mas se é para resumir esse texto inteiro com uma única palavra, eu usaria esse despertamento, esse chamado que Moisés teve, né, da parte de Deus. Próximo texto. Números 21, 4 ao 5. Eles partiram do Monte Hor, pela estrada do Mar Vermelho, fazendo um desvio ao redor do território de Edom. Mas o povo ficou impaciente e irritadiço durante a jornada, e começou a reclamar contra Deus e contra Moisés. Por que vocês nos arrastaram do Egito para morrer nesse lugar abandonado? Não há comida decente nem água. Não temos mais estômago para suportar essa situação. E aí? E nessa passagem, o que Moisés está sofrendo? O que está acontecendo na vida de Moisés? Ele está tendo um problema. O que ele está vivendo ali? Lutas. Uma luta, uma provação, uma batalha muito grande. Então, o resumo dessa parte do texto eu poderia chamar de lutas e provações. É o que Moisés estava passando naquele momento. Ele estava passando por um momento difícil, um povo rebelde, um povo que reclamava, um povo que não gostou da transição, que não concordava com aquilo, que para eles não fazia sentido. É o que Moisés sofreu. Próximo texto do Deuteronômio 34, 7 ao 12. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda chegava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Nun, para ficar no seu lugar. Ele pôs as suas mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei e seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Amém.
Então, o que eu tenho para dizer para vocês nessa última parte é que quando vocês tiverem 120 anos, vocês vão atingir com certeza a brincadeira, claro que não. Esse texto vai mostrar que Moisés, ele, durante essa jornada, ele teve realmente um início ali com Deus, um chamado, onde Deus preparou onde Deus o encorajou, alguém falou aqui também, onde Deus o impulsionou e se comprometeu com o resultado. E aí Moisés passou pela luta, pela dificuldade, pela batalha. Tem 2 cadeiras aqui na frente, se quiserem, tá? Passou pela luta, pela batalha, com dificuldade, mas o eu sou, aquele que havia garantido que estaria com ele, que caminharia com ele, fortaleceu, o manteve firme, o manteve constante na sua presença, e Moisés continuou. E quando chegou no momento que o Senhor assim o quis, ele pôde finalizar a sua obra, passou o bastão para alguém, ele foi ovacionado pelo povo, o povo pranteou a morte de Moisés, e como diz a Bíblia, nunca houve como Moisés. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Muitas vezes na nossa caminhada, a gente vai passar por tudo isso, por todas essas dificuldades, essas lutas, mas a vitória vem só no final. É só lá na frente, é só quando você persiste, quando você realmente se torna determinado, e aí você vai conseguir. Porque no meio do caminho, como Moisés encontrou, nós também encontramos muitas dificuldades, muitas lutas, muitas batalhas. Quem trabalha com PG já sabe o que é isso. Quem está iniciando já sabe o que é isso, né? Quem pensou em começou esse movimento dentro da igreja para tentar trazer essa ideia de pequenos grupos de célula, já sabe o que é isso, já sabe o quão difícil é, como as pessoas nem sempre apoiam suas ideias. E bem-vindo a este barco. Todos nós passamos por isso, todos nós vivemos isso, mas a vitória vem, ela é certa, porque ela é garantida por uma única pessoa, por Deus. É Ele quem garante que essa jornada é uma jornada que no fim terá uma vitória. É o Senhor Deus quem garante que no fim o eu sou garante essa vitória, o eu sou permite que você alcance essa vitória. Amém? Então esses 3 textos é só para a gente nos inspirarmos ainda mais pela palavra de Deus e nos lembrarmos de que quem nos chamou para essa batalha, quem nos chamou para essa corrida, quem nos chamou para essa transição é o eu sou. Tá bom? Não desista, não desanime, não perca as expectativas, as esperanças, porque o eu sou é quem garante que essa transição, mesmo que conturbada no caminho, ele garante a vitória lá no final. Amém? Amém. Vamos lá. Mas o que é uma transição então? Transição é você sair de um determinado ponto para outro, né? Aí a gente tem ali a figurinha que eu achei interessante colocar, que é não sei se todos conseguem enxergar legal, mas é da lagarta se tornando uma borboleta, né? Essa é uma das metamorfoses mais bonitas da natureza, né? Lagarta, se alguém falar que é bonita, desculpa, é feia. Lagarta é feia demais, né? É um bicho nojento, mas se torna uma criatura linda, né? Com cores vivas, radiantes. Essa é a transição que a lagarta tem na sua vida. Começa feinha, né? Se torna uma linda borboleta. Transição de uma igreja em célula é a mesma coisa, vai começar conturbada, vai começar difícil, vai começar a ver meio torto, você vai ter que ir arrumando, mas ela vai ficar bonita no final. Pode acreditar, vai ficar formosa, com cores, né? Então a transição é isso, é uma mudança de uma igreja convencional, seja tradicional ou pentecostal, não importa, para uma igreja em célula. Isso é a transição que nós estamos falando aqui hoje. Na IBG ela aconteceu entre 2014 e 2018. Foi o período que nós chamamos de pico, né, da nossa transição. Ainda estamos vivendo os resquícios, né, dessa transição, ainda somos iniciantes desse processo, mas já é uma caminhada, né, de 5 anos, né? Estamos em 2019, é uma caminhada de 5 anos, é uma caminhada muito dura, mas já estamos aí colhendo os frutos nessa transição. Tá? E aí a gente com certeza vai falar um pouquinho como é que a gente viveu isso, o que a gente experimentou, onde a gente errou, tá? A gente vai discutir todos esses pontos. E essa transição permitiu que nós saíssemos de uma igreja de 330 membros em 2014 para uma igreja hoje com 700 membros frequentes. E aí a gente até se surpreendeu, talvez Sandra, Taco, o pessoal que é de dentro de casa aí não tem essa informação porque ela realmente é nova. Ela é nova para a gente também. Essa informação nós conseguimos quando nós começamos a fazer esses levantamentos através do Celulaim. Alguém aqui já ouviu falar do Celulaim? Celulaim é uma ferramenta de gestão de PGs que a gente utiliza, tá?
Não vou focar um pouco muito no CELAIN hoje, porque realmente é complexo, mas é uma ferramenta que a gente usa para fazer a gestão de todas as atividades de PG na igreja. Não só PG, mas também no nosso curso de formação de liderança, nosso CFC, Centro de Formação Cristã. Então ele faz a interação de tudo. E o nosso hall de membros, ele é inserido nesse CELAIN também. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais no intervalo, me procurem, eu falo para vocês um pouquinho sobre a ferramenta. Mas ela vai te trazer alguns elementos muito legais. Um deles é sobre essa questão da membresia. Quem de fato passa pela sua igreja, quem é constante pelos seus PGs, quem está constante nos seus PGs, quem não falta, qual dos seus membros de fato fazem parte de PG, ele vai dizer isso para você. É muito legal. Então, como CELAIN, a gente teve essa informação de que de 2014 até hoje, nós evoluímos de 330 para 700 membros. Isso para a gente é um grande marco, porque a IBG ela tem a média de 400 membros. Isso ao longo da sua história inteira, de mais de 50 anos. 400 membros é a média que a gente nunca conseguiu ultrapassar. Então o Senhor, pela sua misericórdia, foi nos dando estratégias, através dos PGs, foi nos orientando. Hoje nós somos uma igreja com 700 pessoas frequentes. Fiquem à vontade, tem cadeiras aqui à vontade para vocês, tá? Aqui o gráfico, só para vocês terem uma ideia do avanço, né, nesse período. Fica à vontade, né? Uma cadeira aqui para a senhora. Para vocês conhecerem um pouquinho como é que se deu esse processo, tem uma cadeira aqui. Só tem mais uma. Se precisar de mais, a gente cabe mais aqui se precisar, tá? Cabe mais. Tem aí? Ah, tem aqui também, ó. Tem mais aqui no fundo, aqui, escondidinho. Para vocês conhecerem um pouquinho como é que foi esse processo de PG, as células embrionárias, né, como é que elas aconteceram, esse é o cenário que eu vou apresentar para vocês agora. Nós começamos ali com 6 PGs. O primeiro PG do pastor Marcelo Santos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa necessidade do pastor ter o seu primeiro PG, ele ser o líder do primeiro PG, isso é muito importante. Tá? Mas nós começamos em 2014 com 6 PGs, né, ao longo dos anos de 2014, abrindo um, abrindo outro, treinando, aprendendo, buscando informações. E aí nós conseguimos chegar neste número, essas células protótipos. Né? Começamos com meia dúzia de células para a gente aprender e saber como é que faz. Depois nós alcançamos em 2015 9 PGs. E aí, para quem comentou sobre trabalho com casais, acho que foi quem foi que falou de trabalho com casais com vocês, né? Tá. A gente chegou um momento, a gente nem sabia muito bem como é que fazia isso, tá? Mas a gente escolheu separar dentro do próprio PG homens e mulheres, para ter um trabalho um pouco mais voltado justamente para esse fim, né? Para casais, para lidar com personalidades diferentes. Então foi muito legal, foi um crescimento, foi um aprendizado. E aí a gente chegou a 9 PGs. Beleza? 2015. Ainda muito embrionário, aprendendo a fazer isso, né? Como alguns aqui estão. Realmente foi um negócio bem, né, devagarzinho. A roda ela gira muito devagar, né? Em 2016 nós conhecemos o DNA. O pastor Marcelo fez contato com o DNA, começou a frequentar as palestras, os treinamentos, os cursos, e aí começou a trazer para ele uma série de ideias novas, começou a nos contagiar com essas novas ideias. Por favor, tem cadeiras por aí, tem mais duas aqui. Vou colocar minhas coisas. Tem mais 2 lugares aqui na frente, tá? E aí o DNA foi trazendo para nós um pouco mais de amadurecimento, porque é um lugar que pode escolher aqui. Foi trazendo um pouquinho mais de conteúdo e a gente começou a ter uma ideia diferente, como fazer. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Buscando um pouquinho mais de conhecimento para aprender como fazer isso, como fazer isso de maneira com qualidade, fazer isso de uma maneira sóbria, né? De uma maneira realmente que tenha, que faça sentido. E aí com o DNA nós tivemos realmente um impulso muito grande, porque nós aprendemos inclusive a questão da supervisão, começamos a investir em supervisão. Então elegemos 3 líderes ali que já estavam caminhando há mais tempo, desde o início do processo, e os nomeamos supervisores. E eles começaram a fazer esse trabalho de supervisão, de cuidado, de investimento, de visitas. E aí, através desses supervisores, né, com a ajuda deles, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo movendo todo esse processo, chegamos a 21 PGs. Olha que legal, já começou a ganhar corpo, né? O negócio começou a ganhar corpo, a pegar embalo. Mas o que foi fundamental para a gente ter esse nível, chegar nesse número de PGs, foi a inserção da supervisão. Ela é indispensável para o processo e mais à frente eu vou falar sobre isso.
Tá? Então isso foi realmente um marco na história dos PGs, essa parceria com o DNA, esse apoio que nós tivemos da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, nos apoiaram muito nessa causa, porque eles fazem isso há muitos anos já, né? É uma igreja de mais de 1000 PGs, realmente é uma igreja muito grande nesse quesito, e eles nos ensinaram como fazer, nós realmente investimos aqui. Em 2017, o crescimento continuou acontecendo, então nós investimos em mais 2 supervisores, eu e o Ricardinho fomos chamados à supervisão e começamos a cuidar de mais pessoas. Então a supervisão foi crescendo. Você vê que a supervisão faz parte do processo. Se não tiver a supervisão, o crescimento vai virar uma queda, né? Você vai começar a perder a mão. E aí nós chegamos a 34 PGs, sendo que alguns já começaram até os 15 aqui. Aliás, os 15 acho que começaram até no ano anterior, né? Que eu acabei não citando. Então esse crescimento começou a acontecer com esse investimento da supervisão. Isso em 2017. Em 2018, nós já começamos um boom muito maior. Você vê que já não cabe tão bem na tela, né? Isso aqui tudo é supervisão, essas áreas aqui coloridas, tá? Foram novos supervisores que nós investimos, inclusive iniciamos uma supervisão e coordenação, que daqui a pouco eu falo, Kids, e uma supervisão jovens. Então vimos que esse número de tipo de membros, né, formato de membros, características de membros tinham crescido muito, então vamos investir em supervisão. Investimos em supervisores para crianças, para kids, e investimos em supervisores para jovens também e adolescentes. Isso também tem sido muito bom para nós, tem dado um resultado muito bacana. E elegemos aí a coordenação. Então eu fui para a coordenação, alguns supervisores antigos também foram para a coordenação, minha esposa aqui também é coordenadora. Por quê? Para poder cuidar desses supervisores, porque começou a ficar muito grande. E aí só a supervisão já não dá mais conta, o pastor Marcelo não dá conta de cuidar de todo mundo mais. Então, elegeu-se os coordenadores para poder cuidar dessa supervisão. Você vê que é um trabalho realmente em cascata, não tem como evitar. Você vai crescendo em uma pirâmide, né? Quem não gosta muito desse negócio de pirâmide aí no mercado de trabalho, não se assuste, não é disso que eu estou falando, tá? Estou falando apenas do formato. Formato de pirâmide, que é o que acontece, nas células acontece isso. Então nós assumimos a coordenação e começamos a cuidar dos supervisores, que cuidavam dos seus líderes, que cuidavam dos seus membros. E com isso, em 2018, chegamos à marca dos 40 PGs. Você vê que o crescimento, ele acontece. Né? Como diz a palavra de Deus, o Senhor acrescenta aqueles que não são salvos. O Senhor acrescenta. E daqui a pouco eu vou falar sobre alguns erros que nós tivemos nessa caminhada, para que vocês não sofram grandes erros, né? Sofram erros novos. Agora, em 2019, 45 PGs é o número que nós temos hoje para misericórdia. Na verdade, 46, não deu tempo de multiplicou uma célula, não deu tempo de atualizar o slide. Né? Tivemos uma multiplicação da misericórdia do Senhor, chegamos a 46 pequenos grupos. Tá? Então, é assim que o Senhor faz. Este foi o nosso processo desde 2014. Não foi um processo fácil, de maneira alguma. Um processo muito difícil, muitas lágrimas, PGs que nós tivemos que fechar ao longo do caminho, líderes que nós tivemos que cortar, pessoas que nós tivemos que ajudar, casos que nós tivemos que tratar. Então, realmente, nós vivemos um pastoreio muito pesado em cima disso. Um pastoreio muito forte, tá? Agora, por que eu quero trabalhar com PG? Já vi que graficamente é bacana, né? Então, a igreja vai crescer, a igreja vai pular, vai cheio de gente, olha, eu vou ter minha igreja cheia. É por isso que eu quero trabalhar com PG? Pequeno grupo, célula, me perdoa, gente. É um hábito tão grande que eu tenho de falar PG, pequeno grupo, e eu esqueci de converter para vocês, tá? Vocês vieram para a transição de uma igreja em célula. Células e pequenos grupos, PGs é a mesma coisa. Então talvez vocês ouviram falar PG, porque eu vou falar acidentalmente, porque é um hábito, entenda como célula, tá bom? Me desculpa, viu, meu filho? Obrigado por me alertar. PG, célula, pequeno grupo, tudo a mesma coisa, tá bom? Precisa recapitular tudo que eu falei, não? Não. Pode seguir, né? Então tá bom. Então por que eu quero trabalhar com célula? Por que eu quero trabalhar com pequeno grupo? Como eu disse, graficamente é bonito. Crescimento vai acontecer. Mas é por isso que eu quero trabalhar? É claro que não. Eu quero trabalhar primeiro, porque se a gente abrir ali em Mateus 28, 19 e 20, alguém abra por gentileza. É um texto bem conhecido, mas é um texto bem clássico, eu gosto muito desse texto. Opa. Mateus 28, 19 e 20. Quem encontrou, por favor, pode ler em voz alta. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem. Quem está dando essa ordem? Quem? Jesus. Essa ordem ele deu em qual momento da sua vida? Antes de subir. Foram suas palavras finais, né? Quem gosta de filme aí, como eu, gosto muito de filme, adoro assistir filmes. E geralmente nos filmes, a última palavra é a mais importante, né? É a última, o cara tá quase morrendo ali, vai dar aquela última informação. Geralmente ele até morre, né? A senha do cofre morre. E aí todo mundo não fica sabendo qual que é a senha do cofre. Mas Jesus não, ele trouxe a informação, ele trouxe a senha do cofre pra gente, né? Ele trouxe realmente uma informação muito importante. Ele disse que nós temos que pregar a palavra de Deus a todo tempo, é isso? Não foi isso que ele disse? Ele disse que a gente tem que pregar nos cultos o tempo inteiro, porque é isso que... Não? O que ele disse? Que nós temos que fazer? Discípulos. Não estou dizendo que está errado pregar, pelo amor de Deus, hein? Não distorçam o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o que Cristo disse neste momento não é isso. O que Cristo está falando realmente é de fazer discípulos. E qual que é a grande diferença de fazer discípulos? A responsabilidade, o comprometimento do discipulando, do discipulador. O comprometimento do discipulador é muito maior, porque é muito fácil. Aliás, eu tive até uma educada discussão com o meu professor na faculdade, onde ele dizia, olha, as pessoas de hoje estão ficando muito folgadas, que acham que ganhar gente para Jesus é ficar investindo em relacionamento. Eu quero ver lá em praça pública pregar. Para mim, que gosto de falar, que adoro o megafone, pode me pôr na praça pública, vou ficar o dia inteiro. Só que eu não tenho nenhuma responsabilidade no meu envolvimento, no meu comprometimento com aquelas vidas. Se eu viver uma vida totalmente torta, desconexa daquilo que eu estiver falando, ninguém vai saber a não ser Deus. Agora, o discipulado não. O discipulado não. Eu discipulo com vidas. Eu discipulo comigo. Eu discipulo a partir do momento que eu me interajo com a pessoa, que eu vivo com a pessoa. Então, se eu vivo uma vida torta, eu não vou discipular de uma maneira positiva a pessoa. Ela vai virar também tanqueira, né? Porque, a não ser que o Senhor tenha misericórdia. Mas a ideia é essa. Então, o que Jesus está dizendo é se envolva com pessoas. E como você é, ela tem que ser. Como você anda, ela tem que andar. Como você age, ela tem que agir. E que elas aprendam com você a fazer a mesma coisa. A fazer o mesmo. A que elas aprendam com você a discipular outras pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Você levantou a mão ou só estava se abanando? Não? Ah, é isso que Jesus está dizendo. Então, esse texto eu acho muito importante por conta disso. Porque ele vai nos despertar a um relacionamento sério com as pessoas de uma maneira cristã. Ok? Então, por que eu quero trabalhar com célula? Por que eu quero trabalhar com DGs, com um pequeno grupo? Primeiro, porque eu quero cumprir essa ordem de Cristo, que é de me relacionar e trazer Cristo para a vida das pessoas através da minha vida. Segundo, é porque eu tenho o desejo de crescer. Eu quero crescer. Não é pecado querer crescer, gente. Não é pecado algum querer ver minha igreja cheia. Não há pecado nisso. Agora, se o fim do meu sonho for este, aí é pecado. O fim que na verdade eu quero é Cristo na vida das pessoas. É um mundo que tenha Cristo. É um mundo que receba Cristo. Isso é o fim. Agora, sonhar, Jesus, que minha igreja enche de pessoas para ouvir o teu evangelho. Isso é genuíno. Isso é verdadeiro. Isso é cristão. Isso é bíblico. Então eu posso sonhar com isso. Eu não preciso me esquivar disso. Eu posso sonhar com uma igreja cheia. Eu posso sonhar com a minha casa cheia de gente para ouvir sobre Cristo. Eu posso sonhar com isso. Bom, Oi, pois não. desculpa, Pois não, por favor. qual é a segunda palavra ali? Aqui? Não, embaixo. Eu vou chegar ainda. Espera aí, calma. Olha o coração. Eu entendo o meu propósito e o da minha igreja. Eu começo a descobrir e a perceber para que minha igreja existe. Para que a minha vida existe, primeiramente. Para que eu existo? O pastor Marcelo começou com pregações intencionais, que daqui a pouco nós vamos falar sobre esse tema. Isso, tema? Quando ele começou a fazer pregações intencionais sobre quem é Cristo, e ele citou uma frase muito interessante, falando assim, olha, se a nossa igreja, a Igreja Batista da Graça, sumir daqui, hoje, a comunidade vai perceber? Né? Mas essa foi uma pregação que nos gerou um start, um despertamento.
Porque isso é importante. Será que eu sou relevante? Será que se eu me mudar, da minha casa, meus vizinhos vão sentir falta? Será que se eu sair do bairro que eu moro, as pessoas vão perceber que eu saí? Morava alguém aqui? O que é? Ah, não, acho que não morava ninguém, não. Não tinha ninguém. Você imagina que reflexo que você tem em relação à sua comunidade, às pessoas que estão à sua volta? Será que as pessoas percebem Cristo na sua vida? Então, por que eu quero trabalhar com uma igreja em célula? Porque eu quero que isso seja uma realidade na minha vida e na vida da minha igreja. Essa é uma realidade que eu quero que a minha igreja viva. Relacionamentos. E por fim, por que eu quero trabalhar numa igreja em células? Porque eu cansei de ser uma igreja de eventos. Eu cansei de ser uma igreja para dentro. Que aí está interligada uma frase com a outra, né? O ponto anterior com este. Eu sou uma igreja que a comunidade não conhece, porque eu sou uma igreja que faz eventos. É festa, não sei do que. É culto, não sei do que. É congresso, não sei do que. A igreja já foi assim, gente. A igreja já teve esse formato. Isso faz com que dentro da casa fique legal. Todo mundo sendo cuidado, todo mundo sendo... Tá bom, mas a igreja vai ficar, como eu disse, mais de 50 anos, mantendo a sua média de uma membresia de 400 pessoas. Por quê? Porque não quer ir para fora, quer ir para dentro. Você quer ver o número? A maioria das pessoas que entrava na IBG, e quem é de dentro de casa vai saber, vai confirmar o que eu estou dizendo, a maioria das pessoas que chegavam na IBG, chegavam através de transferência de outras igrejas. Chegavam através de transferência de outras igrejas. As entradas na IBG eram através de pessoas que vinham de outras igrejas. Só tinha alguém crente. Um ou outro aceitava Jesus no meio do culto, glória a Deus. Mas a grande maioria, o percentual mais alto, era de pessoas oriundas de outras igrejas. Hoje é totalmente o contrário. As entradas na IBG é através de batismos. Tem que bênção? Por quê? Porque nós saímos de uma igreja que é para dentro e viramos uma igreja para fora. Lembra que eu falei de Célula In, que é uma ferramenta que nós utilizamos para fazer a gestão dos PGs, e ele nos traz dados estatísticos muito legais? Mais uma novidade que ele nos trouxe, eu não sabia, na verdade nós não sabíamos, aprendemos isso essa semana. Olha um dado legal, muito bacana que ele trouxe. Estão vendo esse número aqui? Circulado em vermelho ali? Que número que é? 2.868. 2.168. O que esse número quer dizer? Você sabe quantas pessoas você alcançou com o Evangelho ao longo do ano que passou? A gente não tem esse número, né? A gente não se preocupa com isso. E aí está aí um paradigma que eu nem coloquei ali, mas vale a pena a gente citar. Uma quebra de paradigma, na verdade. Não é pecado contabilizar também. Não é pecado nenhum. Se a gente conhece números, dados, informações da Bíblia hoje, é porque alguém contabilizou. Se a gente sabe que Jesus multiplicou pães e peixes para uma determinada quantidade de pessoas, porque alguém contou. Então não há pecado nenhum em contar. Então é um paradigma que a gente precisa quebrar para a gente não se assustar com essas coisas. Agora a igreja só quer pensar em gente, em multidão. Não, eu quero pensar em multidão sim, mas cheia de Cristo, convertida, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Isso eu quero pensar, isso eu quero sonhar mesmo. E é um número que eu conto todos os dias. Este número aqui está dizendo que ao longo dos 2 anos que nós trabalhamos com o Célula In, são 2 anos que a gente trabalha com essa ferramenta. Ao longo desses 2 anos, pelo menos 2.868 pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. É isso que esse número está dizendo. Por quê? Porque esse é um número de pessoas que foram cadastradas aqui no Célula In. E a gente só cadastra quem frequenta a nossa célula, quem participa da nossa célula. Participou, é um visitante, veio a primeira vez, não importa, cadastra. Aí fica a dica para o líder que não cadastra visitante aí na primeira vinda, pode cadastrar, viu? É um dado importante. É um dado importante. Eu estou enxergando que minha igreja, essa é a prova de que a igreja já não é uma igreja para dentro, é uma igreja para fora. É uma igreja que está alcançando o público de fora. Esse é um dado extremamente relevante. Eu estou dizendo que em 2 anos, pela misericórdia do Senhor, nós conseguimos alcançar 2.868 pessoas. Não se converteram 2.868 pessoas. Estamos com uma média de quase 700 pessoas. Mas nós alcançamos com o Evangelho. A semente foi plantada. Se converteram ainda. Ainda. Boa, Dazinho. Aí isso é fé. Não se converteram ainda, por isso que é um líder. É por isso, gente. Então, pense nisso. Se você conseguir calcular quantas pessoas você tem alcançado para Cristo, falado do Evangelho, falado do reino do Senhor, se você conseguir calcular isso, já é um caminho bom. É sinal que você está preocupado com isso. Preocupado de ser um cristão para fora, ser uma igreja para fora. Mas vamos lá, seguindo, porque as horas não nos independente se essa pessoa está com a gente ou não, só
pessoal que passou Passou pelo por lá. Ouviu a palavra de Deus em algum momento. Em algum momento eu falei de Jesus para ela. Mas Se ela voltar, melhor. Mas o importante desse número é que a pessoa se interessou por algo diferente. Então despertou nela algo diferente. Então é questão de tempo. Exatamente. Muito bem colocado. É isso mesmo. Então alguma coisa ela viu diferente. Opa, então agora cabe ao líder. Aí muda um pouco da palestra, mas cabe ao líder agora fazer uma ligação. Opa, você foi no meu PG há 3 semanas, há um mês atrás. Tô com saudade de você, rapaz. Você não apareceu mais. Cadê você? Poxa, a gente fez um bolo aqui esperando você. Vou fazer de novo, hein? Você vem agora? O líder tem que estar muito atento. E tem mais uma questão em relação a esse número. A questão é que esse número traz para a própria igreja incentivo. Sim, exatamente. Exatamente. Ele motiva a igreja. Olha, nós alcançamos. Olha que Cristo está... Esse é o nosso papel, como coordenadores, como supervisores, impulsionar os líderes da igreja e dizer, olha, gente, vocês estão no caminho certo. Manda ver, continua que está dando certo. Vai rolar. Ó, chegamos em 700, hein? Continua glorificando e investindo aí, que vai dar certo. Eu venho da Leta ali, professor. Deixa eu ter que me segurar aqui, que eu esqueço que eu sou batista. Mas eu vim da Leta. Você é batista. Eu sou, batista Batista Canal de Fogo. Eu tenho que me segurar aqui pra não. Fique tranquilo, me seguro. Eu estou acostumado. Alguns paradigmas nós precisamos quebrar se a gente quiser realmente ter sucesso numa transição saindo de uma igreja convencional para uma igreja em célula. Alguns paradigmas têm que ser quebrados. O primeiro é que a gente tem que sair da zona de conforto. É gostoso demais, tá tranquilinho, ser uma igreja para dentro é mais fácil, eu já estou acostumado com as pessoas, os problemas já são conhecidos, mas eu preciso sair da zona de conforto. Eu tenho que estar aqui, ó, numa tarde quente como essa, aprendendo um pouquinho, ouvindo a palavra de Deus. Nós temos que fazer isso. Sair da zona de conforto para poder alcançar esse objetivo. Tenha identidade própria, não imite. Isso aqui é muito legal, porque nós, como eu disse em 2016, fizemos essa parceria. A Igreja Batista Central de Belo Horizonte nos abraçou mesmo, como mãe. Realmente se aproximou da gente, nos ensinou, nos ajudou. Mas nós não somos a Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Nós somos a Igreja Batista da Graça. Nós temos identidade, nós temos um perfil, nós temos uma comunidade diferente da comunidade mineira. Nós temos um público diferente. Embora eles são muito carinhosos conosco, nos ensinaram muito bem, nós não somos o espelho deles, nós não somos a cópia deles. Nós somos a Igreja Batista da Graça. Então isso é muito importante, irmão. Não quero colocar na sua igreja o que você está vendo aqui na Igreja Batista da Graça hoje. Não é isso que a gente quer ensinar para você. A gente quer ensinar os princípios de como deu certo. Como nós aprendemos com a Igreja Batista Central de Belo Horizonte através do TDA, a gente quer ensinar para vocês também esses princípios que são muito úteis. Ok? Os que se foram não eram seus. Esse talvez gaste mais tempo. Esse aqui é dose. Esse pesa. Os que se foram não eram seus. E para aqueles pastores que têm um coração que tem que ter, né? Coração de pastor mesmo, daí o nosso pastor, eu já tive um belo bate-papo, eu sei o quanto sofre com isso, ver a igreja perdendo pessoas, as pessoas indo embora porque não concordam com a visão, não acreditam que é correto, acham que é forçação de barra. Gente, vocês vão ouvir de tudo vocês vão ouvir, pode acreditar. Vocês vão ouvir palavras ruins, vocês vão ouvir pessoas francas e verdadeiras, vão dizer, olha, legal, que Deus abençoe, mas eu não concordo, estou indo embora. Poxa, se todo mundo saísse assim, a gente ia ficar tão feliz. Porque saiu tão em paz, sendo verdadeiro. Mas infelizmente nem todo mundo sai assim, não. Ele sai realmente um pouquinho mais difícil, assim, falando coisas mais pesadas, né? Isso entristece, isso causa. É como Moisés sentiu lá, teve o peso do povo falando na sua orelha, falando um monte de bobagem, né? Era melhor ter ficado lá no Egito mesmo. É o que vocês vão ouvir. É o que a gente ouve. É o que a gente ouve o tempo inteiro. Era melhor ter ficado lá, daquele jeito era melhor. Mas lá na frente Moisés mostrou, o povo viu. Deus usou Moisés para mostrar para o povo que ele era Deus para aquela causa. Se vocês continuar firme e constante, é o eu sou, né? Como eu disse lá no começo, quem vai garantir essa vitória, quem vai garantir esse resultado, tá? Mas os que se foram não eram seus, acredite nisso, não se desespere. Não se desespere. Você vai perder gente. Ah, mas eu não quero perder ninguém, mas você vai. Se você realmente quiser fazer esse trabalho, você vai perder gente. Não se desespere, tá? Conselho de amigo. Os que se foram não eram seus. Eles não têm que fazer parte do processo. Pode ser que eles voltem. Né? Tem lá a passagem de Paulo e Marcos, né? Que Paulo depois volta atrás na sua decisão, manda uma carta, tal, fala bem de Marcos e tal. Né?
Então, em alguns momentos, eles vão voltar. Nós recebemos muitas pessoas de volta que saíram. Porque eles saíram em paz, perceberam que era o Espírito Santo que estava movendo a igreja, que estava tomando conta do negócio. Opa, peraí, eu acho que eu fiz besteira, deixa eu voltar que é melhor. Voltaram. Alguns, inclusive, são líderes de PG. Olha que bênção. Porque é assim que o Espírito Santo faz. Então não desanime. A obra não é tua, o povo não é teu. E nem o tempo. E nem o tempo. Não é teu. Se for embora, abençoe e deixe ir. Deixe ir, tá bom? Agora, esse aqui vai ficar mais para os líderes. Aliás, para os pastores também, sem dúvida nenhuma. Deixe os ratos no porão do avião. Eu ouvi essa frase do pastor Marcelo, que ouviu de alguém, o ensinando também, num momento de muita dor, de muita tristeza que eu passei. Foi quando um dos membros do qual eu liderava começou a falar mal de mim, começou a falar mal de mim pelas costas, e falando mal do ministério. E aí quando eu descobri, eu fiquei triste, falei, pastor, estão falando mal de mim, pastor, não aguento mais, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. Aí o pastor Marcelo falou assim, cara, deixa os ratos no porão, levanta a boa, você é piloto, cara. Você vai ficar tochando rato? A pessoa está falando mal de você, você fala, não, mas não faz isso. Ei, não, vai lá pilotar o avião, cara, levanta voo. Ou o rato morre explodido lá pela descompressão, ou ele sobe e senta como todo mundo. Não se prenda a isso, meu irmão. Levanta voo. Levanta voo, deixa eu falar quem quer falar. Levanta voo. Não é fácil, dói no coração, a gente fica magoado, mas é o caminho que se deve seguir. Tá? Determinação. Estão falando mal, estão criticando. Se não, só não pode falar na minha frente. Então na minha frente eu defendo. Eu não bato, não, mas eu defendo. Né? Porque essa é a função que nós temos como líderes. Nós temos que defender a causa, tá? Sinergia. Se você vê alguém falando mal da célula, do PG, do pastor, você tem que repreender imediatamente. Repreenda mesmo. Assim, isso está errado. Não é assim que acontece. Não é isso que você ouviu, está errado. Como você aprendeu, não é verdade. Defenda mesmo. Tá? Não deixa passar desapercebido, não. Roupagem. Falta pouco, gente. Falta só uns 40 slides. Coisa pouca. Algumas etapas do processo de transição que são indispensáveis. Aí, se vocês quiserem tomar nota, fiquem à vontade. Tá? Algumas etapas que são indispensáveis do processo de transição. A primeira etapa. Estou vindo aqui para ver se todo mundo enxerga, porque está longe, né? Vocês estão conseguindo ver aqui? Opa! Olha, vocês estão longe de também, ó, que eu. Desculpa aí, viu, gente, pela precariedade. Vamos ver se a gente melhora no ano que vem. Oração, tá? Isso é a chave, bem indispensável. Se você quer ser uma igreja em célula que o Espírito Santo tome conta, é oração. Não tem como correr, não tem como fugir. Tá? Ore, oração incessante. Prepara o pessoal, leia livros, aprenda em cursos e palestras, frequente igrejas, aprenda a fazer, se inspire com pessoas, realmente se prepare. Isso vai te ajudar. Eu vi que alguns até já compraram o livro da transição, fizeram muito bem. Fizeram muito bem, uma boa escolha. Leia mesmo, com dedicação, com afinco, isso vai te ajudar bastante no seu preparo pessoal. Relacionamento com quem já fez esse trabalho. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Estão aqui aprendendo, e é claro que eu tenho a certeza que vocês vão puxar alguém no corredor e tirar dúvida. Pô, você que já está aqui mais tempo, André, você que já é líder, me conta como é que é esse negócio. Sandra, Taco, você que já lidera, como é que foi para vocês? Poxa, isso é relacionamento importante. Não percam essa oportunidade, vocês estão aqui para aproveitar disso. Temos muitos membros da IBV por aí, vocês, ó, eu também estou à disposição de vocês, tá? No final a gente vai vir com perguntas, todo mundo vai participar, aqueles que estão bocejando aí vão acordar daqui a pouco, tá? Eu tenho aqui um negócio que eu começo a tacar daqui a pouco, fiquem tranquilos, ninguém dorme. Tem água também, ó, arremesso de carro aqui. Então se relacione com quem sabe, com quem já fez isso, com quem já apanhou, com quem já sofreu. Não cometa os mesmos erros, cometa erros novos, né? Os erros que nós já cometemos, vocês não vão cometer. Cometa novos, né? Essa é a ideia. Olha Jesus. Voltou. Pregações intencionais, aí pastor. Tem aqui, filho, obrigado. Tem bastante, obrigado, viu? Se alguém quiser água, quiser aproveitar aqui, ele trouxe para a escola.
Ó, pronto, já achou quem queira. Quem quiser vai, pode subir, fica à vontade. Tá quente, eu não vou pedir ninguém sair da sala para pegar água, tá bom? Lá em cima no bebedouro tá geladinho. Pregações intencionais, pastor. Pregue sobre pregações evangelísticas, pregações sobre esses temas que nós estamos citando mesmo, né? Como ser uma igreja para fora, uma igreja contagiante, uma igreja relevante. São pregações que realmente mobilizam o povo, contagiam o povo, né? Chama a atenção do povo para esse fim. Você vai passar um período muito grande, eu diria que várias meses, se não anos, pregando, contagiando o povo com essa ideia, tá? Com essa ideia de alcançar pessoas. Por isso que eu falo, não é uma forma, é um chamado, são características que a gente precisa sugar dessas informações aqui, de tudo isso que a gente está falando, tá? Seleção do time, essa parte é legal porque nos cabe sentar com pessoas que realmente nos dão um braço, realmente abraçam a causa conosco. Eu estava agora no mês de março de 2020, nós faremos aqui na IBG um evento chamado Summit. Alguém já ouviu falar do Summit? Quem já ouviu falar sabe do que eu estou dizendo. É um evento maravilhoso, um curso de formação de líderes global, conhecido globalmente. Aliás, ele é nativo americano, esse curso. Ele é muito bacana e a gente vai inaugurá-lo aqui em 2020. Vai iniciar esse processo do Summit para aumentar aí nossa grade de curso de formação cristã. O Summit será mais um. Enfim, aí eu estava na quinta-feira numa reunião online para esse processo do Summit, e aí um dos pastores de uma igreja, eu não vou citar nenhum pastor, nem o nome da igreja, é claro que não, porque eu não faria isso, até porque eu também não lembro, só sei que, não sei de nada. Ele citou um negócio que eu fiquei muito preocupado, e infelizmente a gente começa a perceber que isso é mais comum do que imaginamos. Ele disse que, eu escrevi no Summit pessoas, mas eu nem falei com eles ainda, não sei nem se eles vão aceitar. Mas eu coloquei no contrato ali para ver se, de repente, eu consigo falar com eles e eles aceitam. Isso, para mim, soou muito pesado, sabe? Como é que um pastor não conhece os seus parceiros? Como é que o pastor não tem interação com os seus parceiros? Quem dá o braço para si? Isso, sabe o que é? É falta de relacionamento. Isso é falta de relacionamento, infelizmente. Se o pastor não se relaciona com as suas ovelhas, com os seus líderes, ele não sabe quem é aquele que realmente abraça a causa. Não sabe quem é aquele que é mais chegado mesmo, aquele que deita a cabeça no ombro. Pode falar. Ou excesso de confiança. Ou excesso de confiança. Mas aí seria uma tolice, né? Também não é prudente, não é interessante. Mas pode ser também um excesso de confiança. Talvez seja conhecer até a mais, né? Pois é. Ou imaginar que isso aconteça. Pois é, mas a frase dele eu acho que não me parecia excesso de confiança, não. Parecia falta de contato mesmo. Ele não sabia quem chamar, colocou alguns nomes para ver se as pessoas topavam. Isso não é legal. Não é do Summit que eu quero dizer, mas eu quero dizer o seguinte, que se você precisa ter essa interação, você precisa ter essa proximidade. Para você poder escolher o seu time, você precisa conhecer quem é a igreja que você dirige, a igreja que você pastoreia, o grupo que você cuida. Você precisa conhecer. Né? Eu conheço os meus supervisores, eu conheço os meus líderes, eu sei o potencial de cada um deles, então eu vou explorando, vou ajudando. Eu sei que eu posso confiar na mão deles, que eu sei que eles vão aceitar. Então isso é muito importante, tá? Na escolha e a seleção do time. E a partir do time você vai formar os líderes, tá? Uma coisa está ligada à outra. Então veja que se você não escolher bem o seu time para começar, você pode ter um grande problema também. Porque a gente está falando de visão, implantar a visão. Transição é isso, né? Você implantar uma visão para que ela transicione até ela se cumprir. Visão é futurístico, né? Então você enxerga, tem uma visão de algo que você queira, implanta e ela vai passar por uma transição até se tornar concreta. Então você está vendendo um peixe, está vendendo uma visão. Se você não tem um time coeso, um time na sua mão, você não vai formar líderes que te ajudem a propagar essa visão. Ok? Pode seguir? Mais alguns processos nessa etapa. Células protótipos, eu vi que alguns aqui já até criaram, né? Células protótipos, células embrionárias, como queiram chamar, já começaram esse processo de células. Isso é muito bom, porque isso começa a te dar feeling, né? Ver como é que funciona, você começa a sentir até a liderança mesmo, vai experimentando e tal, isso é muito bacana. Recomendo fortemente, tá? Não deixem de fazer as células protótipos. Geralmente quem começa nessa fase de igreja de células, começa em células protótipos, tá? Isso ajuda bastante. Entendeu? Implantação de uma estrutura de supervisão. E aqui eu vou falar
dos 4 pilares, né? Que é onde vai entrar essa estrutura de supervisão. E aí eu já falo ali da estrutura completa. Esses 4 pilares são a oração e presença de Deus, que é intensa e sistemática. Se vocês, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei direito. Nós estamos num processo de 21 dias de oração pelo nosso evento de colheita. Nós estamos num processo de 21 dias de oração para o nosso evento de colheita. Ah, mas por que 21 dias de oração? Numerologia? Não, de maneira alguma. 21 dias porque a gente achou um esboço de 21 dias, montamos um esboço de 21 dias com textos interessantes e servimos a igreja com eles. Só isso. Sem numerologia nenhuma, tá? Fiquem tranquilos. Mas nós escolhemos um período específico, intenso, para que a igreja orasse em prol de uma causa. Então façam isso com constância, com frequência na sua igreja. Tá? Oração intensa e sistemática, que tenha um objetivo, que as pessoas saibam por que estão orando. Crie um plano de oração, como nós criamos aqui, onde diz, olha, a oração de hoje é em prol de, coloca lá as questões. Isso é muito bom para a igreja, isso treina a igreja a orar, ensina a igreja a orar, isso é muito importante, tá? E é claro que a oração vai trazer o quê? Relacionamento, presença de Deus. É o que a oração vai trazer. Eu vou contar para vocês o seguinte: essa semana foi muito pesada para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Foi uma semana difícil para cada um de nós. Cada um de nós. Pastor João Vitor, que estaria agora no primeiro horário, vocês sabem o que aconteceu com ele, não? A casa dele foi assaltada. Ele tá vindo de Minas para cá. A casa dele foi invadida, estouraram a fechadura, roubaram uma série de coisas. Ele está tratando das coisas para poder vir para pregar aqui agora de noite. Pastor João Vitor. O inimigo, ele não descansa. Ele não descansa. Então nós precisamos estar o quê? Em oração, em vigilância. A minha esposa passou mal a madrugada inteira, vomitando, eu cuidando dela, dando medicamento, orando por ela. O inimigo não descansa. Nós não podemos vacilar. Então, meus irmãos, oração é indispensável. Indispensável. Presença de Deus, se relacione com Deus, fale com Deus, converse com Ele, tenha relacionamento. Isso vai produzir realmente uma mudança na sua vida e na vida da sua igreja. Aproveite mais. Escola de líderes. Outro patamar, outra coluna indispensável para esse processo, né? Daqui a pouco eu vou falar desse tema. Escola de líderes não pode deixar de ter. Tá? Na escola de líderes você vai pegar o cristão que está começando a caminhada, acabou de aceitar Jesus, ou às vezes nem aceitou Jesus, mas ele quer frequentar. Tem uma escola que a gente chama de módulo 1 aqui, é o primeiro módulo que ele participa. Ele vai aprender as doutrinas básicas da fé cristã, aprender quem é o Espírito Santo, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, o processo da salvação. Tem que ter, é indispensável. Igreja que não tem uma escola de líderes ou um processo de discipulado, como algumas igrejas chamam, é uma igreja que não está preocupada com o público externo mesmo. É uma igreja para dentro, literalmente. Tá? Então, também quem é a igreja, como é essa igreja, como é essa igreja. Isso, muito bem. Então, nessa escola de líderes, nesse módulo 1, eles vão realmente conhecer a Igreja Batista da Graça, vai saber como que nós somos, o que nós acreditamos, como que nós fazemos, para saber se quer ficar ou não. Tem além de um café que nós fazemos de integração, para todo novo convertido que quer se batizar ou quer frequentar, de fato, que é batizado, mas quer frequentar a BG, tem um chamado café de integração. Ele vem e a gente fala, nossa igreja é assim, pensa assim, acredita assim e anda assim. Você quer ou não quer? Se não quer, o momento é agora de dizer. É assim. Porque tem que ficar claro. A pessoa tem que saber onde que ele está entrando, né? Então a escola de líderes vai começar com esse cristão que está começando a caminhada, vai evoluindo. Aí tem o... Me ajuda alguém que vai lembrar do segundo. Vida abundante. Obrigado, vida abundante. Que aí vai falar sobre o cristão e o seu relacionamento com Deus, onde que Deus pode agir na sua vida, trazer realmente um crescimento, um amadurecimento, relacionamento realmente proveitoso com Deus. Depois você vai para a vida cristão contagiante, módulo 3, cristão contagiante, que é um módulo muito legal que vai falar para o cristão. Agora você já está abundante na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, motivado, abençoado, agora você vai cuidar do próximo, contagie. Sua vida tem que contagiar, tem que atrair pessoas. A sua maneira de ser tem que ser a maneira de ser de Cristo. Tem que ser mesmo. Então o cristão contagiante vai dizer isso. E o quarto módulo
é o módulo de A gente liderança, tá fazendo. onde nós treinamos de fato líder. Você quer contagiar mesmo? Gostou de contagiar? É bom, não é contagiar? Bacana? Tá curtindo? Virou líder de treinamento? Vai lá, módulo 4 agora. Vai aprender como é que faz na prática. E aí a gente treina a pessoa, faz simulado de PG dentro da sala, é muito bacana. Ele aprender mesmo como é que faz isso, como é que dirige uma reunião, como é que cuida da pessoa, como é que discipula, como é que faz discipulado individual. Isso tudo a gente ensina no módulo 4, tá? Então, esse processo, essa escola de líder é indispensável para o crescimento também do seu processo de transição. Depois do módulo 4, o que o cristão faz? Aulas avançadas, aí tem aula de tudo: doutrina bíblica, aconselhamento, Novo Testamento, Antigo Testamento. É muito bacana. Eu adoraria poder fazer, mas nunca posso fazer muito da aula. Mas para quem já passou por esses 4 fases, ó, tem aula de escolher adoidado. Resumindo, é uma história de bênção sem fim. É isso aí. Multiplicação. A gente fala isso e às vezes hoje eu acho que nem tanto, né? Acho que os líderes até se adaptaram a isso, mas os líderes antigamente se assustavam com esse negócio. Tem que multiplicar. Ah, esposa só quer que fale de multiplicação. Ah, meu Deus do céu, ô líder chato, ô supervisor chato, só quer que eu multiplique. Ai, que coisa, parece que virou a igreja da graça, né? A igreja aqui do lado, o pessoal fica falando, virou a igreja da graça. O pessoal fica bravo. Hoje nem tanto, estão mais calmos com isso. Mas se a célula, quando não se multiplica, tem algum biólogo, alguém que trabalha na área de medicina aqui que pode esclarecer melhor. Então eu vou dizer o que eu ouvi falar, tá bom? Se eu estiver falando errado, alguém quiser me corrigir, fica à vontade. Mas dizem que a célula do corpo humano é igualzinha. Quando ela não se multiplica, porque a célula do nosso corpo ela vai se multiplicando, né? E quando ela não faz, ela está doente, ela está com câncer. Ela está com câncer. A célula que não se multiplica está doente. Nos pequenos grupos, nas células, nos PGs, vale a mesma analogia. Sabe por quê? Porque se você continua com uma reunião na sua casa, sem a pretensão de multiplicação, sem orar incessantemente para que Cristo realmente trabalhe nas vidas, trabalhe no coração, sem convidar pessoas, sem criar movimentos que a comunidade interaja com a sua casa, se você não buscar isso, vai chegar um momento que seu PG vai ser realmente de comunhão para dentro e corre o risco de ficar uma comunhão meio estranha, né? De falar mal de pastor, falar mal de amigo, vira um bate-papo porque vira muito amigo. Intimidade a gente sabe o que é, né? Dentro de casa a gente começa a falar de todo mundo. Só o Senhor, para ter misericórdia, achou um rará na nossa boca. Não é verdade? Tem que orar e vigiar nesse caso. E um monte de crente junto, se não tomar cuidado, cai no mesmo problema. Vira um câncer. E o que teve de PGs que nós precisamos fechar, o que tiveram de PGs que nós fechamos por conta disso, meus irmãos, vocês não fazem ideia. PG que falava mal da direção da igreja, do pastor, falava mal de líder, falava mal do supervisor. Quando descoberto, a gente corre lá e fecha na hora. Detalhe, gente crente. Exatamente. Tá, gente? Então, infelizmente, isso acontece. É por isso, cuidado. Ah, mas então vocês forçam o pessoal a multiplicar, se não multiplicar, você fecha? Não, claro que não. Né? Posso dar um exemplo para vocês? Eu tenho um exemplo aqui maravilhoso, que hoje me dá muita satisfação de ver. Ali está. Eu até mandei uma palavra de gratidão, de agradecimento pela vida deles, porque foi um PG que eles testemunharam para nós a dificuldade, eles sempre foram muito transparentes, eles falaram: Michael, não estou conseguindo fazer, me ajuda, não quero fechar meu PG, eu quero ajuda. Isso para mim bate no meu coração como uma flecha. Falar me ajuda, eu jamais vou desistir. Oramos, trocamos supervisor, bota outro supervisor para ver se ajuda e tal. Hoje eles estão uma benção, já abriram PG Kids, já estão com um monte de não crente na casa deles. Olha que maravilha. Se você tiver, já vão para mais de 2 anos de PG acontecendo. Ah, mas deu um ano, tem que fechar. Claro que não. Estuda, analisa a situação, verifica o coração do líder. Vê se você está dando as ferramentas necessárias para que ele consiga fazer. Pode ser que o erro seja seu e não dele. Pode ser que você não forneceu o caminho correto para ele. Então, quase 2 anos, né? Para algumas igrejas é um crime, né? 2 anos de PG tem que multiplicar, meu Deus, tem que fechar porque é câncer. Não, gente, não é assim. Calma, não é desse jeito, tá? Então a gente tem muito esse cuidado, tá? Não é nada pela jugular, não. E aí, um tema extremamente importante: supervisão. É o 4º pilar de uma igreja em célula. Sem supervisão, PG afunda. Pode funcionar os 6 primeiros PGs, 10, 12, depois já não dá, se perde a mão. Quem que cuida? Quem que ajuda?
Quem que discipula? É o supervisor. É o supervisor que tem que sentar com o Taco, o Sandra ali, para ensinar, para ajudar, para cuidar da vida dele, para saber como é que está o casamento, para saber como é que está o relacionamento dele, para saber como está nas finanças, para saber como é que está com a família, os filhos. É o supervisor que senta, chora com eles e conhece os problemas deles. É o supervisor que pastoreia a vida deles. Essa é a vida que o supervisor tem que ter. E é claro, o supervisor também vai cobrar resultado dele. Você fez aquilo lá que eu pedi para você fazer no PG, deu certo, não fez por quê? Vamos fazer, tem que fazer. Se você quiser vai dar certo. Estou orando por você. A vida do supervisor é essa. É ajudar, dar ferramenta, cobrar, né? Admoestar se preciso for, ensinar. É a vida do supervisor. Mas é indispensável. O processo de transição não pode faltar nenhum desses 4 pilares. Oração e presença de Deus, escola de líderes, multiplicação tem que haver e supervisão. São os 4 pilares que são indispensáveis para o processo de transição. Amém? Riscos e barreiras. Começar a acelerar que a hora já está avançando. Essa é uma barreira que... lembra que eu falei que ia falar de alguns erros nossos? Esse foi um deles. Não convidar não crente desde o início. Isso é muito complicado, porque se você não cria esse hábito de convidar um não crente desde o começo, desde as células embrionárias, você, quando chegar lá na frente, você não sabe fazer esse troço e você se acomoda, porque é muito mais confortável. Você está com um monte de crente ali e fica. Porque você não sabe chamar a gente. Quem tem amigo não crente ali? Então tá bom vocês, eu vou falar, vocês são crente mesmo, hein? Porque a coisa mais difícil é a cristão ter amigo não crente. Porque a gente não se relaciona com o não crente. Você vai para a festa de não crente? Raramente. Só quando é alguém muito chegado, você vai com um amigo, família, né? Mas é muito difícil, porque a gente criou ao longo da história essa cultura. É o ímpio. Meu Deus, não posso me assentar no caminho do pecador. Você cria esse ranço, isso veio por má interpretação bíblica. Achando que relacionar-se significa andar nos caminhos, reter nos caminhos do pecador. E não é isso. Relacionamento é você mostrar Cristo na sua vida para alguém que ainda não tem. E você pode conviver, você vai convidar ele para comer pizza, você vai convidar ele para tomar sorvete, para jogar bola com você. Para quem acha que é pecado jogar bola, tudo bem, não joga, eu jogo. Para assistir um filme, para ir no cinema, para um parque. Isso é relacionamento. Agora, você não pode perder a sua identidade cristã. Isso é simples. Não vou perder minha identidade cristã. Eu vou para a balada então com ele, porque lá na balada não dá para ser cristão na balada, gente. Não faz sentido. Não dá. Então cristão não vai funcionar em algum lugar. Então não dá para se relacionar assim, nesse nível. Tá claro isso? Né? Mas isso é um negócio tão simples que para as pessoas parece tão confuso, ou não entendo, né? É algo que é simples, mas as pessoas ainda distorcem, né? É relacionamento. Precisa ter esse relacionamento. Então não convidar não crente desde o início é um grande perigo. E isso acontece muito e muito porque nós não temos o hábito de interagir com o não crente. Você quer ver um exemplo? Quando eu comecei esse processo, eu também não tinha hábito de falar com os meus vizinhos, porque não era crente. É tudo do mundo, povo do mundo, incrédulo, eu não falava com o povo incrédulo. E aí Deus me impulsionou a isso, me incomodou. Eu comecei a sair de casa, em vez de eu ir a pé de carro, para a padaria, de carro, para o mercado, eu vou a pé. Essa sacola eu vou de carro. Mas quando dá para carregar essa sacola, eu vou a pé. E aí eu comecei a fazer esse exercício. Eu saí na rua de casa, fulano, tudo bem? As pessoas no começo se assustavam, né? Tudo, né? O metido falando comigo, né? Acho que eles pensavam assim, esse doido metido, fica olhando na minha cara, vai falar comigo, beleza? E comecei, tudo bem. Chegou um dia que eu entrei num bar de um vizinho meu, entrei no bar para falar com o dono do bar, né? Fulano, tudo bem? Tudo, ele sabe o nome de todo mundo, é o fofoqueiro da rua. Michael, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Quer um refrigerante? Não, só queria te convidar que a gente vai fazer uma festa lá em casa. A gente chama de dia do amigo, né? Poxa, eu queria muito que o senhor fosse com a sua família, a gente vai ficar muito... Você tá me convidando? Eu queria que o senhor fosse lá. Mas por que você tá me convidando? Eu tô te convidando porque eu queria que o senhor fosse da minha casa. Meu vizinho, o senhor mora perto, eu tenho estima pela sua família, o senhor tá aqui na rua há muitos anos, né? Conhece todo mundo, né? Fala mal todo mundo. E aí, ele se assustou com isso. Para ele foi um choque. Ele não estava acostumado, ele não esperava isso. Cara, eu quero relacionamento, eu quero que você vá lá em casa comer uma pizza com a gente, comer um churrasco, queimar uma carne lá. Impactou. Ele não foi. Ele é um senhorzinho. Mas todos os dias eu passo em frente ao bar dele, se eu não cumprimentar, ele grita: Michael! Um berro assim, eu tô na rua, eu ouço, tudo bem. Às vezes eu esqueço.
Então isso impacta a vida das pessoas. Relacionamento, intencionalidade. Essa é a palavra-chave que tem que entrar na sua vida. Intencionalidade. Tá? Relacionamento de interesse? Sim, eu me interesso, mas para dar e não para sugar. Esse é um relacionamento de interesse. Eu quero oferecer Cristo para a vida da pessoa. Porque alguém veio falar para mim, mas isso é estranho, né? Você quer se relacionar com a pessoa só para ela aceitar Jesus? Eu falei, ué, tem coisa melhor para eu fazer por ela? Podia ser o contrário, eu queria me relacionar para pegar o dinheiro dela, para fazer um monte de barbárie. Eu quero me relacionar para oferecer Jesus. Eu estou sendo generoso, estou fazendo um processo inverso, né, do que o mundo faz. Então, relacionamentos intencionais, isso precisa ter, tá? Então, você cai nesse risco, nessa barreira, se você não se atenta a isso. Isso é um grande risco. Depois você perde a mão, você não consegue mais fazer. E aí a célula fica o quê? Só com crente. Só com crente, só com crente, só com crente, só com crente, só com crente. E o crente senta ali e não quer convidar mais ninguém. Porque crente não conhece ninguém, não é crente. Crente convida, outro crente. Aí quando encerrou, né, o laço de amizade dele, ele já não consegue convidar ninguém. Encerra, meu Deus, e agora? Não tem nem para onde ficar, não tem nem como convidar. Porque não tem relacionamento, não investe no relacionamento, tá? Então isso é um grande risco. Um outro risco, pastor que não discipula. O pastor precisa começar esse processo de discipulado, de fazer discípulo, de formar discípulo, porque é dele que vai começar a visão. Então o pastor tem que se relacionar. Não é só reunião de trabalho para falar como é que está seu PG, por que você não multiplicou, por que está andando assim, por que o cara baixou a frequência. É relacionamento, discipulado. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Então o pastor começa esse processo e ele vai retransmitindo, vira uma cadeia. Isso é muito legal. E aí estão ligados, né? O pastor não discipula, e quando ele não discipula, não faz nada. Quando faz, só fala de trabalho. Quando faz, só quer falar de trabalho, né? Que foi o que eu acabei de citar. Ele só quer falar como é que está o PG, por que não multiplicou, por que não lançou pretensão de célula aí. O pastor não consegue priorizar as suas ações, isso aqui é importante. Foco, objetivo, né? Quando Deus chamou Moisés, ele chamou para uma função específica: liderar o povo para tirar do Egito e levar para uma terra específica. Isso é uma missão que está muito claro, está escrito, está documentado, é um plano de projeto completinho ali para ele. Olha, lindo. Mas aí no meio do caminho, Moisés, você faz não sei o quê, aí você vai fazer a construção, aí você... Não tem isso. Porque é foco, é objetivo. O pastor, ele precisa entender o que eu vou fazer. Transicionar. Transição numa igreja não é simples. Quem já está começando isso, quem já vive isso, quem já caminhou por isso, sabe muito bem. Não é um processo simples. Se você não se dedicar, não dedicar tempo para essa atividade, não dedicar sua vida para isso, não vai dar certo. Não dá certo. É pesado. Então foco. Seu foco agora é igreja em célula. Igreja em célula. Seus treinamentos vão ser baseados nisso, suas pregações vão ser baseadas nisso, o seu cuidado vai ser baseado nisso, suas reuniões vão ser baseadas nisso, sua igreja vai viver isso. Foco, objetivo. Pastor só estuda e não começa nunca. Aí tem aqueles que vai no seminário, aí lê o livro, aí conhece um amigo que sabe fazer reunião de célula, aí vai em outro seminário, aí vai em outro, e aí visita um PG, e aí lê mais um livro, aí fica nisso, mas não tem coragem de começar. Se você não começar, nunca vai conseguir uma multiplicação, porque você nunca começou, né? Então tem também esses pastores que têm medo de avançar, de correr, né? Erros fatais. Então a gente falou das barreiras, né? Daquilo que é um risco, que é perigoso, que não recomendo fazer. E aqui a gente fala daquilo que se você fizer realmente vai ser um problema. Aí o cara de olhos vendados, querendo continuar a caminhada dele aqui, né? Isso é um risco fatal. Pastor principal deleta o processo da transição para qualquer outro pastor ou para um líder. A gente viu que é um ministério dentro da igreja. Ministério de pequenos grupos. Alguém conhece alguma igreja assim? Sua igreja é assim? Se sua igreja for, você pode ter notado alguns problemas que talvez a gente citou. Né? E não é pecado notar isso, nós já passamos por isso aqui, tá? A igreja já investiu em PG no passado como sendo um ministério, lembra disso? Nós investimos em ministério de pequenos grupos. A gente não falava célula, porque na época a célula era extremamente complicado de se falar, por conta do G12, para quem já ouviu falar, e aí os pastores tinham Uriza esse nome célula. Então a gente, por isso que ficou PG, entendeu? A gente adotou o nome de PG e nunca mais perdemos.
Mas começamos no passado e o pastor Marcelo não encabeçou isso. Designou para um determinado pastor. Virou um ministério, virou uma bagunça, a igreja não abraçou a causa e morreu. Isso há muitos anos atrás. Tá? Então, o pastor principal ele não pode delegar o processo. Ele é o primeiro, como eu disse lá atrás, ele abre o primeiro PG na casa dele. Para mostrar que ele acredita na visão. Não adianta, a igreja é movida ao pastor, ela declara como pastor. O pastor é o representante de Deus na terra. Né? Vão olhar para o pastor. É a referência. Não adianta. Se você colocar outro pastor, eles não vão olhar para aquele. Então, o que aquele estiver fazendo, aquele lá não importa. Você mata o processo. Tá? Pastor, tem aquele que se prepara demais e nunca começa, né? Que eu falei. Esse aqui se prepara de menos. Não se preocupe em estudar nada, em ler um livro, em conhecer pessoas, em visitar igrejas, em se relacionar. E aí o que acontece? Faz de qualquer jeito. Não, vamos começar a PG. Ah, como é que é? Não sei. Começa, eu acho que é assim. Aí faz. Né? E aí não dá certo, porque não tem a menor noção. Começa uma série de erros, um monte de problemas. Né? Não é fácil, não é uma caminhada fácil para você tentar se aventurar. A ausência de um plano de transição. Então você precisa sentar com seus líderes, aqueles braços que você chamou para caminhar contigo. Sente com eles e fala assim, olha, nós vamos começar a PG aqui na igreja. Vamos orar? Vamos orar. Ok. O que a gente vai fazer nesse processo? Olha, a gente tem que ter novamente um período de oração para a igreja, pregações intencionais. Saiba que nesse processo a gente vai ter uma curva de decréscimo, porque a pessoa vai embora, os crentes vão, mas depois a gente quer multiplicar em tanto tempo, sabe? Como é que a gente vai cuidar? Olha, a gente vai cuidar desse jeito, vai ficar assim, dividir assim, você supervisiona aqui, você cuida daqui. Não tem plano, não tem projeto, não tem cuidado algum. Isso é fatal no processo. Isso com certeza pode, com certeza trará um prejuízo muito grande para o processo de transição. Ok? Falta de pregações intencionais, né? Quase que é a mesma coisa. Se você não fala sobre isso, não fala sobre evangelismo, sobre ganhar vida, sobre contagiar pessoas, sobre qual o papel do cristão na terra, o que o cristão tem que fazer, se você é um cristão relevante, se sua igreja é uma igreja relevante, se você não fala sobre isso no culto, pessoas não. Comparar as histórias bíblicas com as nossas vidas nos dias de hoje. Exatamente. Então, isso aqui é extremamente necessário. São pregações intencionais, pregações realmente que tragam uma referência para a vida da pessoa. Poxa, eu preciso ganhar Jesus, alguém para Jesus. Na realidade, Maicon, a gente tem que entender que é o seguinte, você vai ter que acordar pensando nisso e dormir pensando nisso. A sua vida vai viver intencionalmente isso. Olha, você disse tudo. Eu adoro essa frase, acordar e dormir pensando nisso. Eu digo que PG, por isso que eu gosto do nome DNA, que eu acho que tem tudo a ver, né? PG tem que circular aqui, ó. No sangue. Tem que circular. Você tem que realmente dormir pensando no seu PG, acordar pensando em PG, cuidar de vidas, como é que você vai fazer para que o seu PG seja melhor, para que as pessoas sejam alcançadas, para que as vidas sejam transformadas. Olha, lá em casa a gente compra cafeteira pensando como que o PG vai se servir, se tem café suficiente para todos. Comprar uma cafeteira de 25 cafés, eu queria servir todo mundo. Comprar um sofá que todo mundo pudesse esticar as pernas e ter espaço para um filme no dia do PG. Vou reformar minha sala, arrumar, colocar luminária e tal, porque eu quero que o PG tenha uma boa iluminação na hora de ler a palavra. Você sonha com isso o tempo inteiro. Você sonha, dorme pensando nisso, acorda pensando nisso. E uma questão também, o seu egoísmo vai embora. Vai Você embora. começa a pensar no outro. Exatamente. Você acaba já tendo uma vida para outra. Muito bem colocado, isso mesmo. Você para de pensar em si. Exato. A preocupação é agora com o próximo. E aí eu tenho muita dificuldade de gente que é muito apegada ao bem material. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Porque eu sou extremamente desprendido para isso. Porque minha mãe me ensinou a ser assim, meu pai me ensinou a ser assim. Veio de família, essa é a raiz minha. Mas eu vejo pessoas que são demais, assim, apegadas às coisas, sabe? Ah, não, mas se entrar gente na minha casa, eu vou mandar tirar o sapato porque vai sujar meu tapete novo. E meu sofá não vai só pôr o braço aqui porque faz marca, com o braço aqui do lado. Não, porque você não pode encostar assim porque o sofá. Ah, minha TV ninguém mexe, eu que mexo porque minha TV é minha. Vai ter que ser transformado, irmão. Não tem gente assim? É complicado. Você tem que ser transformado. Porque a sua vida, a sua casa, os seus bens, a sua família é do Senhor, não é sua. Isso eu tenho como convicção. Verdade. A minha vida não é minha. A minha família, meu filho não é meu. A gente vem aqui para reuniões muitas vezes sábado, passa o dia aqui. Tem reunião de manhã, reunião de tarde, reunião de noite, né? Tem jeito. E aí o que meus filhos, a gente corre para levar eles para almoçar, para eles ficarem comer, volta para cá, eles vão ali na brinquedoteca, ficam brincando lá os dois. Daqui a pouco eu vou lá, estão os dois dormindo.
Eles deitam lá nos brinquedos e ficam dormindo. Meu filho põe minha filha aqui, ele é muito carinhoso com ela. E eu fico vendo e falo, meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? Que é isso? Que cuidado é esse? Mas é porque meus filhos não são meus. Meus filhos são do Senhor. Essa obra é do Senhor, meus filhos são dele. Eles vão aprender com o pai, vão aprender com a mãe que fala esse negócio. Eles vão aprender. Eles não são meu. Eu quero eles pro reino. Eu quero eles vivendo isso. E aí eu tenho essa dificuldade, sabe? Pessoas que têm esse apego às coisas, assim. Você não vai receber gente na sua casa nunca. Você não vai dar liberdade. E as pessoas não vão se sentir bem na sua casa. Não vão ter liberdade, sabe? Poxa, aqui eu me sinto tão bem na sua casa, mais privilégio, eu me sinto tão bem em vir aqui. Você não recebe tão bem. Mas isso é um dom. Você tem que despertar esse dom em você, senão não vai dar certo. Você vai ficar com ciúme de tudo. Essa foi uma das minhas maiores dificuldades, porque quando o PG mudou para minha casa, eu tinha acabado de construir a minha parede branquinha, um sofá, criança subindo no sofá. Então, numa noite, eu limpando, depois do PG, eu limpando a minha casa, eu comecei a orar e falar, Senhor, é teu. Porque eu precisava tirar do meu coração, porque eu ia sofrer muito se isso ficasse preso em mim. Então eu comecei a orar, limpando e falando com o Senhor. Senhor, é teu, o Senhor me deu, mas eu estou te devolvendo, é teu, é para a tua obra. Amém. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade. E foi um processo, não é fácil. Não é fácil. É isso mesmo. A ausência de um processo sistemático de oração. Então, como eu falei da campanha dos 21 dias em prol do evento de colheita, esse evento de colheita para, como o próprio nome já sugere, né, para ganhar a pessoa para Cristo. Esse é o nosso evento de colheita. Então, tem 21 dias de oração em prol disso, em prol deste evento, para que as pessoas sejam alcançadas. A gente ora incessantemente por isso, tá? Se vocês quiserem a apresentação, eu mando para vocês também. Vocês podem mandar por e-mail. Eu sei que vocês estão doidos para isso, eu sei que vocês querem, tá? Depois a gente circula uma folhinha aí com o e-mails. Legal, pode contar comigo. Ou WhatsApp, é até mais fácil, né? Põe os dois, e-mail e WhatsApp. Quem tiver WhatsApp, manda e-mail. Quem tiver e-mail, manda WhatsApp, tudo certo. Vamos lá, seguindo. Tá quase, gente. Crise dos 50. Hoje nós vivemos essa... Eu tenho só 34 anos, é brincadeira. Mas eu só tenho 34 anos mesmo. Mas a gente vive a crise dos 50. 50 o quê? 50 PG, gente. Não é 50 anos não, tá? 50, então aguarda aí, né? Vocês que eu tô falando. Hoje a gente vive essa crise dos 50. O que é a crise dos 50? É a dificuldade de engrenar. A gente chega um momento que a igreja... lembra que eu falei que a gente tinha dificuldade de chamar não crente? Então, nós vivemos isso, né? De não conseguir chamar mais não crente, chegamos aos 50 PG. Tem muitos PG com não crente, tem muitos. Mas ainda tem muitos PGs que não sabem fazer isso, que não sabem evangelizar, né? Eu citei o exemplo da Santa Aline do Taca agora, que eles começaram a despertar, conseguiram alavancar esse negócio. Mas não é difícil demais? Bem difícil. Então essa é a crise dos 50. Você chega num momento em que o número de membros da sua igreja acessou, você já atingiu os PGs através deles, agora você tem que ir para fora, não tem o que fazer. E aí como é que você faz? Eu não sei falar com não crente, eu não sei pregar, não sei falar. Eu tenho medo de falar que a pessoa precisa aceitar Jesus. Sabe como é que eu falo que a pessoa precisa aceitar Jesus agora no meu PG? Antigamente era assim, olha, sabe, você tem que ter um relacionamento com Jesus, porque Jesus é bom. Você quer caminhar com a gente? É assim que eu falava, eu ficava todo constrangido de falar. Né? Agora não, eu voltei, eu acho que relembrei da Bleia, né? Me soltei mais, né? Agora eu tô, o negócio é o seguinte, você quer Jesus ou não quer? Ah, mas você falou pra mim que você estava vindo toda torta, que na sua casa só Jesus para ter misericórdia. Você vai querer isso mesmo? Você não vai querer Jesus não? Você vai pro inferno assim, amigo. Seu caminho é o inferno. E isso choca. Tem líderes que reclamam, mas isso é pesado. Mas isso é Bíblia. É a verdade, você precisa de Cristo. É Ele quem vai mudar a sua vida. É Ele quem vai te transformar. Não é, você quer ser meu coleguinha para ser coleguinha de Jesus? Não dá certo, é Jesus, eu quero Jesus, rapaz, vai se converter. Muda de vida. Fala aí. Só complementando o que ele falou, assim, ó, eu moro numa periferia. E quem mora em periferia, você sabe como que é falar no meio de traficante, bêbado, né, pessoas que caem, e as esposas do marido. Então é muito alvoroço. Então o linguajar é diferente quando você vê uma pessoa que é culta. Muitas das vezes Deus vai usar eu para ser bênção na favela. Mas Ele vai usar ele que é bem culto, que expressa bem as palavras, no meio dos advogados, no meio dos empresários. Então, que nem quando ele falou, Deus usa você no ponto certo. E Ele tem um propósito para cada um de nós. É verdade. Porque eu tinha dificuldade de falar para os intelectuais.
eles mais certinho, formadinho, que se veste bem, fala bem, fica melhor, tem carro, eu só tenho uma bicicleta. Então você tem que ter um linguajar para você agudo e preparado para você lidar com essas pessoas. Aí você pergunta, é fácil, Andrezinho? Não. Mas quando tinha uns camaradas lá no barco com Jesus, eu vi um lá que pulou para fora. Isso era o Pedrão. Ela falou assim, não, Jesus, eu vou lá. Eu vou lá na periferia, eu vou lá na favela. Mas porque a fé dele, ele já tinha fé. E os que ficaram no barco, sabe que tinham fé? Então eu me pus nesse lugar, no lugar do Pedrão. Não, eu vou lá. Eu vou nos meus intelectuais também. Mas eu tenho que me preparar para chegar lá. Não posso ir de qualquer jeito. E a gente tem essa dificuldade, né? Mas tem uma coisa fantástica na palavra, que nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo escolheu 12 diferentes. Justamente para lidar em qualquer situação que é necessária. Seja culto, não seja culto. Seja criado em boa família, não tendo família. Deus chamou 12, né? E dentro dos 12 ainda estava o traidor. Então a questão é que é o seguinte, Deus é fantástico. Jesus é fantástico, né? Porque Ele sabe fazer o que tem que fazer. É o maior líder. E uma coisa que o nosso irmão falou, e é realmente fantástico isso, é que é o seguinte, a obra é de Deus e o povo é de Deus. Então Ele vai tomar conta da obra e dos seus. Independente seja de quem está ensinando e quem está aprendendo. Então isso é fantástico. Eu acho que todos nós aqui somos cristãos hoje procurando melhorar a nossa vida cristã para passar para outros. Porém, um dia nós fomos cristãos. Um dia nós também estávamos perdidos naquele lugar. E Deus nos encontrou, para que nós encontremos a outros. E é por isso que estamos aqui hoje. Então é fantástico a Bíblia, é fantástico nesse sentido. Deus escolheu 12 diferentes. Justamente o que Ele queria fazer, multiplicar. É verdade. Muito bem. E é isso, a crise dos 50 é isso. É a dificuldade que nós temos de expandir, porque a gente fica preso nessa dificuldade de falar com o próximo, falar com aquele que não é cristão. O que a gente está mobilizando aqui no IBG? Voltando a algumas pregações intencionais nesse sentido, do evangelismo, para que o líder hoje saiba falar com um pouco mais de propriedade, se solte, mas treinamentos mesmo, vamos fazer workshop mesmo, cara. E aí, me evangeliza aí. Vai, me evangeliza aí, eu quero ser evangelizado com você. Se eu não fosse crente, eu queria ser convertido agora. Vamos lá, me converte aí. Para a pessoa aprender, se soltar, né? Largar o medo. Porque a gente tem medo, a gente é muito preso, né? A forminha, é muito difícil. Vamos lá. Meta. A igreja tem uma meta e todo pastor, todo líder precisa ter sua meta. Tá? Eu falo, quando eu dou treinamento de liderança aqui na igreja, o módulo 4, que eu falo para todas as pessoas que eu estou treinando. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer no Célula aí? Depois do seu cadastro, claro, né? Evidentemente, vai se cadastrar ali. Você cadastrou, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Meta. E a pessoa acha que não, eu tenho que ir lá e configurar meu PG, colocar as pessoas. Não, você tem que ir para a meta. Porque quando você vai para a meta, o seu coração vai pulsar mais forte. Quando é que eu quero multiplicar? Está lá no céu daí. Quando é que você vai multiplicar? Meu Deus, como é que eu vou colocar isso aqui? Como é que eu vou saber quando eu vou multiplicar? Meu filho, é sonho, é coração no reino. Tem lá no começo eu falei daquele livro, 8 hábitos de um cristão eficaz, um líder eficaz, melhor dizendo. O primeiro hábito é a oração, e o segundo é o sonho. Vem um seguido do outro. Então você ora, você sonha. Pode sonhar, sim, eu quero multiplicar em um ano, Senhor. Eu estou abrindo meu VG hoje, dia 25, é isso? 27. Eu estou abrindo o VG hoje, dia 27 de julho de 2019. Eu quero multiplicar dia 27 de julho de 2020. Vai colocar lá, 27 de 2020. Aí o César me pergunta, com quantas pessoas você quer estar nessa data? Porra, eu tenho que escolher quantas pessoas? Eu quero estar, deixa eu ver, minha casa cabe 1, 2, 3, 4, 18. Eu quero estar com 20 pessoas. Porque eu vou colocar 2 puff aqui e vou comprar. Qual a fé? Eu vou colocar com 20 pessoas. De meta profética. É verdade, mas meta é isso. Aí você ainda não vê. E o cristão tem uma meta, nem com sorte, porque não é uma meta como qualquer empresa. Ele sabe que tem alguém que provê. O eu sou é o provedor dessa meta. Ele que vai prover que vai dar certo. Então pode ali com medo, sem medo. Agora, para colocar 200 pessoas, sua casa não cabe 200, né? Não adianta. Até porque você também cuida de 200, não gosta do sentido de medir. 20 já é um estronco, tá? Vai para mim. 20, eu já tive período com 31 pessoas, quase morro de tanta gente, não dá certo. 20 é um número muito ainda estourado. Eu diria que de 15, 16, 17 no máximo, tá? Para não ficar muito pesado. Senão você não consegue cuidar de todo mundo da maneira devida. Qual é a meta da IBG? Nós temos uma meta que até 2020, nós chegamos a 61 pequenos grupos, 61 células.
É a nossa média. Hoje nós estamos com 46, como eu disse, no slide não apareceu uma. A média desses grupos pequenos, quantas pessoas vocês têm na média? Na No média, certo mesmo? eu diria que umas... Ou difere muito? Eu, para ser bem sincero, não tenho hoje esse número exato. Eu vou dar um chute, tá bom? É, mas só para ter uma 12 visão. a 15 pessoas. 12 a 15. 12 a 15 pessoas. Então, se você multiplicar 45 vezes 12 a 15 pessoas, apesar de que essa meta é fácil de fazer, você pega 696 pessoas dividida por 45. Você vai ter nossa média. Alguém já fez essa conta de cabeça? Aqui, deve dar 15 mais ou menos. 15 pessoas. Mas é o que o DNA ensina aqui. Passando de 15, a gente já tem que pensar em multiplicação. Multiplicação. É. Tá. Como é que eu começo o PG? Eu e minha esposa. Hoje eu tenho dificuldade, o líder hoje, você vê, a crise dos 50, né? O líder vira para mim e fala, Marco, eu estou com um palestra, meu supervisor, olha só, o supervisor me falou esse dia, eu quase peguei ele pelo colo. Ele falou, Marco, eu preciso que você me arrume um líder para mandar, que eu estou com um líder sozinho. Tá, mas eu tenho que chamar um líder? Não. O líder que está sozinho tem que formar um líder. Ah, não, mas é porque ele está sozinho. Sim, começa sozinho. É sozinho mesmo. Ele, a esposa, ele, a família. Ele vai formar um líder. Ah, tá. Mas é a nossa mente ainda está, né? A igreja tem que me ajudar, tem que mandar alguém. Não, gente. Senão não vai dar certo. Vai chegar um momento que você não vai ter gente da igreja para puxar. Você tem que formar líderes. Isso é fato. Tem que formar gente. Gente, eu tenho 8 minutos. Vou contar um testemunho bem rápido e vou abrir para perguntas. Tá bom? E aí a gente encerra. Em 2017, eu fiquei desempregado em maio. No mês de maio de 2017. Eu trabalhava numa empresa muito boa, tinha um carro à minha disposição, tinha um salário bacana, estava muito bem estruturado e já trabalhava como supervisor de PG naquela época já. E aí fui mandado embora. Fiquei chateado, eu gostava muito da empresa, eu fazia meu trabalho com muito gosto, eu sempre tive muito prazer de trabalhar nisso. Fiquei desempregado. Comecei a orar ao Senhor, você me dá sabedoria, me dá graça, para me dar nesse momento e tal, e me ajuda, né? E aí, mês vai, continua me seguindo, as contas não pararam, mantiveram-se as contas as mesmas, né? Mantive meus filhos na escola particular, convênio eu perdi por conta da empresa, mas nenhum deles ficaram doentes, porque o Senhor cuida de nós. Aí o que eu coloquei no coração? Senhor, quer saber de uma coisa? Estou mandando currículo, estou fazendo cursos, estou me aperfeiçoando. Se ninguém me chamar, o senhor não quer. Então, enquanto o senhor não quer que eu trabalhar, eu vou investir no reino. Aí comecei a visitar mais os meus líderes, visitar meus supervisores, realmente fui bem mais constante. Nessa época eu supervisionava eles dois, eles sabem disso que eu estava sempre lá no PG deles. Então assim, foi mais que eu falei, eu vou cuidar do reino. É o que eu tenho em mãos para fazer. Eu vou fazer. Comecei a investir no reino, Quando foi em dezembro, eu orei assim, Senhor, eu acabei de comprar, como tinha ainda um dinheirinho da rescisão, eu comprei um passeio para o final do ano. Falei, Senhor, ó, até hoje eu não fiz uma entrevista, a gente está entrando em dezembro, não fiz nenhuma entrevista. Vamos fazer um acordo nós dois aqui, acordo de cavalheiros. Durante o mês de dezembro eu posso até fazer entrevistas agora, processo seletivo, sem problema. Eu quero trabalhar, você sabe, eu não sou vagabundo. Mas eu só quero começar a trabalhar em janeiro, porque eu não quero perder a viagem com a família. Se eu começar a trabalhar, eu não vou ter férias, né? Comecei a trabalhar em férias. Então eu só quero começar a trabalhar em janeiro agora. Falei assim, orei assim ao Senhor. E aí fui contar para minha esposa. A Gladys respondeu, a minha esposa chama-se Gladys. Ela vai falar do PG Kids daqui a pouco. Quem for assistir palestra sobre o PG Kids vai conhecê-la. Ela, você é doido? Como é que você ora assim? Você tem de maio, desempregado? Você vai orar para Jesus não abrir a porta agora, só em janeiro? Você não está maluco? Eu falei, não, aguenta aí, filho, fé. Deus vai cumprir. A primeira ligação de empresa que eu recebi, a entrevistadora falou assim, Sr. Maicon, opa, sou eu. Eu tenho uma vaga aqui para o senhor, tá? O senhor trabalhar aqui com a gente? Só que é o seguinte, o senhor vai fazer todo o processo seletivo agora em dezembro, só vai começar a trabalhar em janeiro, tudo bem? Tinha acabado de orar. Falei, tá bom. Já sabia, tá bom. Foi assim a resposta dela. Não trabalhei nessa empresa, fiz todo o processo seletivo de todas as empresas, inclusive que eu trabalho hoje, em dezembro de 2017. Virei o ano, fui viajar com a família, foi muito bacana, nos divertimos. Na volta, tá eu e a minha falta de fé e minha esposa. Eu, minha falta de fé e minha esposa. Amor, ninguém ligou para começar a trabalhar, né? Ela, ué, mas você não falou para começar a trabalhar só em janeiro? Tá reclamando o quê? Ah, é verdade. Tá. E o tempo vai, continuo fazendo a obra do Senhor, acabou que a empresa me liga, que eu trabalho hoje, né? E para honrar a glória do Senhor Jesus, acabou meu último centavo. Falei, amor, vou pagar a última conta agora. Paguei a última conta, acabou o último centavo da minha conta.
Dia 15 de janeiro de 2018 eu comecei a trabalhar. Dia 30 de janeiro eu já recebi meu primeiro salário. Sabe o que Deus é? Extremamente detalhista. Ele é muito certeiro nos seus cálculos. Deus é muito fiel. O Senhor me colocou numa empresa, irmão. Eu nunca imaginei trabalhar nessa empresa. Nunca imaginei trabalhar numa empresa desse porte. Trabalho numa empresa multinacional, espanhola. Sou gerente nessa empresa. Eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse chegar numa empresa dessa, num cargo desse. E se o Senhor me tirar, amém, eu estou à disposição do Senhor. Não é essa a questão. Eu sei que o Senhor cuida. Seja no sorvete, que outro dia eu conto esse de sorvete para vocês. Sorvete que você está com vontade de tomar, e o Senhor vai lá e prepara, vai dizer, não, toma um sorvete. Mas acabei de falar que eu queria sorvete. Aconteceu isso comigo várias vezes. Ou seja, um emprego dos seus sonhos. Mas o Senhor é um Deus detalhista. Ele cuida de mim e cuida de você. Você pode ter certeza. Coloque a mão no arado. Deus não desamparará a sua casa, não desamparará a sua vida. Eu não tenho dúvida disso, eu vivo isso. Eu sou experiência disso. Eu sou experiência disso. Pode ter certeza. O Senhor não desampara os seus. Amém? Amém.